da Veiga. Doutor Maurício, deseja fazer uso da palavra? Sim, senhor presidente, com procuração nos autos, pelo recorrente LBH, eu peço uso da palavra. Palavra concedida pelo tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, senhores ministros, a matéria foi muito bem tratada e esgrimada pela eminente ministra relatora, em relação aos fatos que estão sendo discutidos nos presentes autos. A recorrente LBH sustenta, nesse caso, que não há que se falar no óbice da súmula 83, tendo em vista que, no primeiro ponto, há discussão de matéria constitucional, artigo 7º, inciso 23, que é a matéria pertinente para ser tratada e discutida nos presentes autos. E o que se discute aqui? O TRT de origem da 17ª região aplicou o entendimento de que o adicional de risco é devido para todos os portuários de forma indistinta, sejam eles trabalhadores permanentes ou trabalhadores avulsos. E é por isso que a parte invoca a violação do artigo 7º, 23. Tendo em vista que estamos diante de alegação de afronta à Constituição Federal, não incide o óbice da súmula 83. Mesmo que, argumentando, ultrapassada essa questão da discussão constitucional, ao contrário do que mencionou e afirmou o TRT de origem, a matéria não era controvertida em 2011. A matéria já estava pacificada desde 1965, com a edição da Lei 4.890, que dizia que o adicional de risco ele era devido quando a administração dos portos definir as atividades de risco durante o tempo efetivo dispendido naquelas atividades, e enquanto não forem removidas ou eliminadas as causas de risco. Portanto, o que o TRT fez? Ele presume a atividade de risco, e presume a atividade de risco para os trabalhadores permanentes, o que, então, atrairia esse adicional para os trabalhadores avulsos. Inclusive, o tema 222 do Supremo Tribunal Federal, onde houve essa pacificação em termos, porque foi um tema de repercussão geral que poderia ter sido melhor explicitado. Mas, quando o Supremo Tribunal Federal ele fixa o tema 222, ele não afirma que o adicional de risco vai ser devido por isonomia, simplesmente, mas ele fala, se o trabalhador permanente recebeu o adicional de risco, o avulso também receberá, para evitar uma discriminação. Agora, isso não quer dizer que o adicional de risco vai ser devido sempre. Inclusive, tem até uma decisão interessante exatamente nesse sentido. No RR 265, dígito 93, em que essa Corte já menciona que o Supremo Tribunal Federal não atribuiu aos trabalhadores portuários avulsos o direito irrestrito ao adicional de risco portuário, mas apenas quando as circunstâncias revelassem a coexistência de trabalhador com um vínculo permanente e trabalhador portuário avulso, ambos laborando em condições de risco. Tem uma decisão também do ministro Alexandre Luiz Ramos, de setembro de 2021, no RR 1268, que no próprio trecho do acórdão, Sua Excelência menciona que, no caso em exame, para que o trabalhador portuário avulso tenha direito ao adicional de risco, é necessário que exista o trabalhador portuário com vínculo empregatício percebendo o respectivo adicional. Entretanto, no exame das decisões proferidas pelas instâncias ordinárias, em momento algum, há referência à existência de empregados permanentes, vinculados aos operadores portuários e à administração do porto, que recebem adicional de risco, exercendo atividades coincidentes com as do autor. Portanto, o corte rescisório, no presente caso, ele é medida que se impõe, porque, do contrário, vai prevalecer a tese do TRT da 17ª região, no sentido de que o adicional de risco é devido de forma indistinta. Essa que foi a tese do TRT, que eu peço vênia, inclusive, que é a tese que está sendo objeto da presente ação rescisória. Peço vênia para ler esse trecho que é fundamental, que foi a tese consagrada. No que se refere à alegada violação dos artigos 14 caput, parágrafo 2º e 19 da Lei 4.860 de 65, bom que se registre que o julgado rescindendo data de julho de 2001, sendo certo que a matéria atinente referida à lei possui interpretação totalmente controvertida,
devendo ser destacado que o pedido incerto na inicial da reclamatória originária, 1760 de 94, diz respeito a período anterior à vigência da Lei 8.630 de 93. Assim sendo, dado ao caráter controvertido da matéria, ao tempo da decisão rescindenda, não há como proceder o pedido formulado em ação rescisória. Aqui eu faço um parênteses para reiterar que não havia essa controvérsia. A controvérsia era em relação à isonomia, porque a controvérsia existente nessa época era o fato do trabalhador permanente no porto receber o adicional de risco, o avulso tem que receber também. Essa era a controvérsia. E foi isso que o Supremo Tribunal pacificou, então, no tema 222. Agora, quando o trabalhador permanente não recebia o adicional de risco, logo, o avulso também não recebia, porque essa era a dicção da Lei 4.860, de 1965. Então, o acórdão rescindendo, ele continua. A propósito, trago à baila a transcrição do item da súmula 83 do TST. No mesmo sentido, apresenta-se o disposto na súmula 343 do STF. Por oportuno, bom que se diga que, no particular, não existe qualquer ofensa ao artigo 7º, 23 da Constituição, especialmente se considerado que o adicional de risco portuário foi criado com o fito justamente de remunerar o trabalho pelos riscos previstos em tal risco constitucional. Quanto à suposta vulneração dos artigos 812, 832, 331 do CPC, e 3º, 4º e 5º da Lei 4.860, por considerar-se presumido o risco dos trabalhadores que atuavam no porto, não há que se conferir maior guarida à argumentação da empresa, vez que a teor da súmula 410. Portanto, o que prevalece? Qual o recado que vai ser dado se não houver o corte rescisório dessa decisão? É o de que a Lei 4.860 de 65 considera presumido o risco dos trabalhadores que atuavam em porto. Não. A Lei 4.860 não considerava presumido o risco que trabalhava em porto. Porque todo o trabalho em porto ali, ele envolve um risco. Portanto, dependeria de prova. E foi isso que está consagrado aqui. Prova não houve. O deferimento do adicional de risco foi por presunção. Por presunção. E o que foi pacificado em 2011 foi, se o permanente recebe, logo o avulso deverá receber também pelo princípio isonômico. Agora, presumir que o trabalhador permanente recebe o risco e, por isso, o avulso também irá receber, é isso que está sendo debatido na presente questão. E por essa razão, senhor presidente, senhores ministros, é que, no presente caso, primeiro, há uma violação direta à Constituição do artigo 7º, 23, o que afasta a questão da controvérsia. Mesmo assim, se entender que não há a violação do 7º, 23, apesar de ser matéria constitucional, tanto é que o Supremo definiu no tema 222, se não fosse discussão constitucional, a matéria não chegaria no Supremo. A matéria é constitucional. Portanto, a questão da controvérsia, ela pode ser relevada por esse ponto. Mas, mesmo se assim não se entender, no caso, a controvérsia foi dirimida aqui no ano de 1965. Por quê? Por presunção, não é possível o deferimento do adicional de risco, mas apenas com prova em concreto. E aqui a tese consagrada pelo regional é de que houve presunção. Por essa razão, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, o conhecimento e provimento do recurso. Obrigado, doutor.